Boa tarde, senhores. Queria hoje fazer aí o quadro preferido de todas as pessoas desse canal, que é reagir a comentários revoltados nos meus vídeos, até eu encher a paciência e fechar o vídeo, ok? Antes de começar, eu queria dar alguns avisos. O primeiro, mais importante, é que amanhã às 7 horas eu estarei entrevistando o professor Noguer e a gente vai discutir a forma substancial dos viventes, tá? E como isso se relaciona, por exemplo, à evolução, tá? Muitas vezes nós somos acusados de não delinear o que é realmente uma espécie. Então, por exemplo, seria o cachorro e a raposa uma única espécie? Seria todo o grupo das aves uma única espécie? Esses grupos seriam naturais? Então, esse tipo de pergunta ela é importante e o professor Nogueira vai poder esclarecer algumas coisas, porque eu sou filósofo amador. Tá? Ah, e, e o segundo ponto é que eu já recebi críticas quando eu faço esse tipo de vídeo, porque supostamente quando eu ridicularizo as pessoas que me ridicularizam, eu estou descendo ao nível delas. E enquanto católico eu não deveria estar fazendo isso. Sobre esse ponto, eu queria que os senhores entendessem que nós estamos em uma guerra, tá? É uma guerra psicológica, é uma guerra espiritual, e a vasta maioria das pessoas que me atacam não são indivíduos que estão simplesmente colocando aí uma dúvida sincera que eles têm e querendo uma resposta. São indivíduos que estão enfiados no pecado, no erro e estão ali te atacando, te caluniando, tá? Então, em uma guerra é necessário muitas vezes você usar do sarcasmo e do ridículo, ok? Eu não os calunio, eu não ataco, não os acuso de coisas que eles não são, e eu consultei com diversos amigos católicos, consultei inclusive hoje com um padre para saber se o ridículo pode ser utilizado como estratégia nesse tipo de situação e todos disseram que sim. Tá? Então tenham isso em mente, eu estou em uma guerra, ok? Mas, tendo dito isso, eu sempre rezo por essas pessoas. Eu não tenho raiva de quem me ataca, eu não tenho raiva de quem me persegue, quem tenta destruir minha reputação. Eu ofereço comunhão para essas pessoas, tá? Então, os senhores podem rezar por elas, mas nem por isso nós não devemos. Seria, portanto, incorreto apontar as coisas ridículas que elas falam, ok? E o terceiro é que o meu humor ele é sarcástico e sempre, ou melhor, tem sido desde que eu tinha 17 anos de idade. E tendo morado na Inglaterra, que tem um humor extremamente cara séria, faz a piada e você não sabe se o sujeito está falando sério ou não, uh, casou muito bem, né, com o país que eu moro. E às vezes o brasileiro ele não entende e acha que você está falando sério e sendo ácido, maldoso de propósito. Mas enfim, vamos lá. Então eu ordenei os comentários, né, os mais recentes primeiro. Né? O Alexandre Amorim diz: evolução biológica refuta a existência do eu bíblico, ou seja, ele está morto. Então o Alexandre, filósofo profissional, tentou aí parecer inteligente e citar Nietzsche, né? Esse mesmo Amorim, ele comentou mais de 200 vezes aí nesse vídeo, e eu esqueci de falar, mas eu estou reagindo aos comentários do último vídeo da TV Cultura, que não me surpreende, obviamente, terem tido várias pessoas enchendo o saco, tá? Mas o Amorim comentou várias vezes, ele claramente é um adolescente, ele tentou mentir em alguns comentários, dizendo que ele era um estudante, trabalhava em um laboratório de evolução, mas todas as suas respostas eram claramente coladas do chat GPT. Então eu peço ao Amorim que amadureça, tá? Tem alguma raiva interior que você tem aí, e eu sugiro que você amadureça, tá? E mesmo os próprios evolucionistas não vão afirmar que a evolução biológica ela refuta a existência de Deus, tá, Alexandre? Porque são duas perguntas, né? A evolução trata com a ciência empírica e a questão de Deus é uma questão filosófica, tá? Então, mesmo em princípio, a evolução jamais poderia refutar Deus, tá? Poderia refutar, talvez, uma visão, sei lá, criacionista, mas não a existência de Deus. Então você está cometendo um erro de categoria aí, né? Eu vou dar pause porque eu quero encontrar os comentários que me atacam e não aqueles que me elogiam dessa vez. Mas eu agradeço a todos que me elogiaram, ok?
Então o Caio fala, até porque fato mesmo é que viemos do barro. Então, Caio, primeiro que eu sequer falei de criação no vídeo. Eu não mencionei barro nenhum, né? Então as pessoas não assistem os vídeos, elas já fazem um profile da pessoa que elas acham que você é e já começam a atacar. Isso mostra uma insegurança, né? Um medo de ter a sua ideologia atacada, né? Então você já cria ali um espantalho na sua cabeça e ataca o espantalho. E a sua frase, mais uma vez, mostra, como o nosso amigo anterior, uma imaturidade. Nenhuma pessoa intelectual, até mesmo ateia, ela vai tratar a visão religiosa dessa forma infantil, tá? Porque, diferente de você, que realmente acredita que o homem, ou ao menos a primeira vida veio de um barro lá, uma sopa primordial, a visão cristã é que um Deus, fora, né, do universo imaterial, onipotente, criou o homem. Tá? Então, se você quer atacar a posição cristã, você tem que atacar a verdadeira posição e não a sua visão de quarta série, né, da situação. Bom, eu não sei se esse aqui está me criticando ou não, ou simplesmente fazendo um comentário ou concordando comigo, mas vai lá, eu achei interessante. É possível teorizar inúmeras coisas em cima de fatos. Os fatos por si só são mudos e os mesmos fatos podem servir de prova para conjecturas completamente opostas. Existe uma confusão entre fato, algo que ocorre na realidade, e a interpretação e a explicação desse fato. Como disse, um único fato pode receber inúmeras explicações coerentes sem que nenhuma delas explique verdadeiramente sua origem e essência. Só que as pessoas hoje não são capazes de perceber isso, como ocorre com o gato de Schrödinger. Confunde uma conjectura hipotética com a realidade. Abre a da caixa para saber se está vivo ou morto. Então eu acho que, na verdade, ele está concordando, né, fazendo uma ponderação assim, sem lados. E eu concordo com isso. O fato, por exemplo, seria tal espécie existe no registro fóssil. Tal e tal genoma tem essa e essa similaridade. A explicação que você vai dar daqueles fatos pode estar errada. Tá? Então, o mesmo dado pode ser interpretado de diferentes formas. E a vasta maioria dos evolucionistas, tanto os acadêmicos como os leigos, não percebem isso, de fato. Eles confundem a interpretação que eles estão dando com os dados, que são factuais, e, portanto, eles assumem que a interpretação deles é verdadeira e, portanto, factual. Tá? Ou eles já, né, assumem que os dados necessariamente levam às conclusões que eles estão chegando, o que em 99,9% dos casos não é verdade. Né? Então aí que está o problema. E é por isso que é difícil você desmantelar esse sistema, porque os dados estão lá. As pessoas não estão, na vasta maioria dos casos, manipulando os dados, mas é a interpretação, o paradigma que eles dão para aqueles dados que gera o problema. Não é uma crítica, mas é um comentário interessante. Dúvida sincera, segundo a lógica evolucionista, as doenças genéticas deveriam ter sido eliminadas do DNA há milhões de anos, certo? Esse é um problema, porque, como eu sempre falo nos meus vídeos, a teoria evolutiva ela é maleável, ela aceita qualquer fato biológico e ela sempre vai adequar aqueles fatos à teoria, para que a teoria não rua. Tá? Então, por exemplo, presume-se muitas vezes que a seleção natural é forte, okay? Ela é uma força. Não é? Então, sendo uma força, ela eliminaria as características que causam detrimento ao organismo. Só que a gente encontra muitas vezes características que são supostamente deletérias ou ao menos, né, que diminuem aí a capacidade reprodutiva do organismo. Né? Então, por que elas estão lá? Aí a narrativa muda. Ah, não, mas isso é totalmente compatível com a evolução, porque algumas mutações, se elas não causam um detrimento muito grande, elas vão ser mantidas, tá? Porque não tem como eliminá-las. Então sempre há uma explicação ad hoc para ser dada. Tá? Muitas vezes essas explicações, né, de fato, elas podem ser aplicáveis, mas o problema é que há uma maleabilidade tão enorme, ok, que qualquer coisa vai. Tá? Então, nesse caso específico, eu não tenho muito problema com a ideia, tá, em uma ótica evolucionista, que haja algumas características que são subóptimas. Tá?
algumas mutações ali que não são suficientemente danosas para levar, por exemplo, à extinção e que são mantidas. No caso da espécie humana, você tem a medicina, tá? Então, em um contexto aí, né, que o sujeito acha que o homem nasceu lá na savana, então é óbvio que uma miopia severa na savana poderia ser deletéria, mas quando você coloca, né, um óculos, você permite então que aquela mutação ela seja passada para frente, ok? Então eu não acho que seja um problema sério. Eu já ia pular isso aqui, mas é interessante. Vamos lá, eu não sou ateu, estou do lado de que o relógio precisa de alguém que o cria. Agora entender que houve uma criação literal de Adão, Eva, Caim, não faz sentido. Achei o Pirula super respeitoso, não foi preconceituoso. Eu falei que ele foi condescendente, né? Então, ele basicamente, ainda que ele fale educadamente, o que ele quer dizer, quando ele chama o Gênesis de mito, ele está atacando, sim, a fé de milhões de brasileiros que não enxergam o Gênesis como mito, né? E você dizer que não faz sentido, isso aí é a sua opinião. Ela certamente não é uma opinião cristã, tá? Então eu não sei a sua vertente religiosa, mas você é basicamente um free thinker, né? Você não pode definir o que, pelo menos no ponto de vista católico, né, tem coisas que são verdades reveladas, que são estabelecidas pela igreja, e você não tem a liberdade de dizer, eu não acho que isso faz sentido, né? Mas eu não sei a sua posição. Então, tá aqui o comentário aqui embaixo, né? Eu não vou ler tamanha ofensividade, mas é isso o tipo de comentário que eu recebo, né, que alguns puritanos querem que eu não ridicularize. Então esse indivíduo aqui, que não, obviamente não vai usar o nome real, não vai colocar uma foto real, porque o covarde ele sempre esconde atrás de um perfil falso, né? Esse indivíduo, por exemplo, jamais teria coragem de falar essas coisas na minha cara, se ele estivesse ali comigo em um bar. Mas o que ele está fazendo aqui, né, então deve ser um seguidor do biólogo Henrique, do Antônio Miranda, é tentando desmerecer o meu PhD. Né? Agora vejam que por muitos anos, porque eu não falo muito das minhas, dos meus diplomas, né, das minhas qualificações, as pessoas me acusavam de não saber o que eu falava. Né? Eu não sabia nada de evolução, que eu não tinha doutorado coisa nenhuma, colocava o meu doutor entre aspas. Aí quando o Antônio Miranda me fez a gentileza de provar por A mais B que eu não somente sou um doutor, mas tenho um doutorado por uma das melhores universidades do mundo, aí eles começaram a ridicularizar o tópico do meu doutorado, que era competição espermática, tá? Inclusive trabalhando diretamente com seleção. Acontece, como eu já falei no vídeo do Antônio Miranda, que o Gallus, né, que eles ridicularizam, é um dos melhores modelos para estudo de evolução no que diz respeito à seleção sexual, junto com a Drosophila. Então, ao ridicularizarem o meu trabalho, eles estão ridicularizando a disciplina de evolução, tá? Porque a vasta maioria dos trabalhos de evolução são assim, olhando variação de característica pequena em organismos modelo. Tá? Então, olha o tiro no próprio pé. Então, nessa ânsia de atacar a pessoa, né, o ad hominem, eles acabam atacando a disciplina que eles estão defendendo. Então, é uma coisa completamente estúpida. Né? E mostra uma completa ignorância sobre a pesquisa evolutiva. Esse aqui não é uma crítica especificamente, né, mas imagino com aquele A ali, eu não sei se é aquele A de anarcapitalista ou A de ateu, mas enfim, vamos lá. O José Francisco fala: as descobertas científicas devem ser estudadas e aperfeiçoadas. O cientista é responsável pelo nosso desenvolvimento. Quando ocorre erro ou vem algo melhor, a ciência se corrige. Isso não é necessariamente o caso. Tá? Existe um problema sério que é o problema do ego. Se você trabalhou, por exemplo, 50 anos com uma hipótese que você acredita ser factual, e de repente as evidências começam a apontar para outra coisa completamente contrária, você abrir mão dessa posição anterior é muito difícil, né? Porque você construiu uma carreira em cima disso. Então a ciência ela não é essa coisa idealizada que as pessoas enxergam. Tá? Para um paradigma científico cair, é necessário muito tempo e muitas vezes, por exemplo, a questão que eu sempre falo do junk DNA, né, o DNA lixo, ainda tem pessoas teimando em argumentar que não, o paradigma do DNA lixo
ele não é falso. Tá? Então eles vão dar piruetas, malabarismos intelectuais, vão alterar a definição de função só para manter o paradigma vivo, porque eles ou fizeram pesquisa em cima disso, ou vieram a público várias e várias vezes defender o conceito, ou a sua visão de mundo depende desse paradigma. Tá? Então não é bem assim. E o senhor dizer que a ciência, o cientista é responsável pelo nosso desenvolvimento, isso está errado, né? A ciência ela deveria produzir dados, né? Quem deveria decidir como utilizar esses dados para a melhoria da comunidade humana não são os cientistas. O cientista ele deve ser neutro, ele deve publicar o artigo dele, ponto. Quem define seriam, né, em um mundo ideal, os bons políticos, sei lá, um filósofo, né, uma família, não um cientista. Se você colocar o desenvolvimento humano na mão de cientista, você está ferrado. Hoje em dia, os cientistas estão completamente alinhados, vários deles ao menos, com as agendas mais nefastas possíveis. Né? Não teve um artigo popular que foi escrito ou na Nature ou na Science, uns 3 anos atrás, defendendo o assassinato de crianças no ventre? Então, se você for seguir os cientistas, né, porque quando eles fazem esse tipo de afirmação, eles não falam enquanto cientistas, eles falam enquanto políticos, filósofos, etc. De novo, eu não sei se isso é uma crítica a Neandertal, simplesmente não existe. Né? Isso é um meme americano que o brasileiro, infelizmente, ele só copia coisa do exterior ultimamente, né? Mas eu não sei. Mas enfim, se ele quis dizer que o Neandertal prova exatamente, seja lá o que eles estavam falando no vídeo, como eu falei, o Neandertal ele é humano. Ele tem uma alma imaterial, ele tinha inteligência e a definição de humano é animal racional. Se era racional, era humano. E variação acidental em alguns ossos do corpo não qualificam a população em ser uma nova espécie, né? Senão, se você olhar aí o esqueleto, o crânio de diferentes comunidades humanas atuais, você vai classificá-las em espécies distintas, tá? Porque há variações craniais dependendo da localidade que você vem. Não vou nomeá-las para eu não ser acusado de preconceituoso, mas a verdade é que as variações acidentais elas existem, né? Aí o Slaughterhouse faz um artigo refutando a evolução aí. Junto com o Nobel, né, pelo menos ele não falou Nobel, né, ele falou publica artigo. Né? Então eu já publiquei um artigo, já falei isso várias vezes, com um padre em uma revista peer review, revisão por pares, só que de filosofia, ou teologia, filosofia nesse caso, criticando a visão evolucionista teísta no que diz respeito à evolução humana. Tá? Então, mas eu com certeza esse artigo não seria suficiente para você, porque você quer uma refutação a nível científico. Né? E aí entra os problemas que eu já falei. Né? Você não refuta um arcabouço teórico em um artigo. Né? As pessoas têm uma compreensão completamente errônea de como a ciência funciona. Geralmente você tem uma área de trabalho, aí você pode publicar um artigo que mostra que as premissas envolvidas naquela área ou naquele tipo de relação que você está estudando, ela não se aplica. Tá? Agora, se você quer escrever um artigo refutando o evolucionismo, qual é o aspecto do evolucionismo? Eu concordo com diversos aspectos do evolucionismo. Eu teria que fazer um artigo o quê? De teórico, que muitas vezes não vai para a revista de biologia, vai para uma revista de filosofia. Mas aí, se fosse para uma revista de filosofia, não seria aceito por você, porque só vale estudo empírico. Mas que estudo empírico que você quer que seja feito? Os artigos contrários ao evolucionismo estão em abundância. Acontece que, quando há contradição, ainda assim o pesquisador vai reinterpretar os dados ou criar uma hipótese ad hoc para sustentar o alicerce da ancestralidade comum universal. Então, me explica como seria... Eu nunca fiz isso. Vou fazer agora. Me explica... Eu nunca fiz essa pergunta, isso que eu quero dizer. Me explica como você enxerga que seria um artigo provando que a evolução não existe, que seria o que ganharia o tal do Nobel.
Como você enxerga esse artigo escrito? O que ele teria? Qual seria a abordagem? Explica para mim. E aí a gente vê se dá para ser escrito. É só para mostrar, né, o Alexandre, né, criacionista dizendo que o Dr. Galius, não sabe nem escrever Galos, né, Alexandre, refutou endógeno retroviruses e evidência de necessidade comum dos retrovírus endógenos. Está esperando o que para ganhar o Nobel? É somente levar o vídeo para academia e explicar com palavras, nem precisa refutar todo o resto da evolução na academia. O que eu falo sobre ERVs já está publicado, Alexandre. O que eu falo é que cada vez mais que quanto mais a gente estuda os ERVs, mais a gente percebe que eles possuem funções essenciais para o organismo. Então, o exemplo da placenta, que é usado com frequência para dizer, macaco e humano têm o mesmo ERV na mesma posição, etc. Né? Essa proteína que é gerada aí por esse ERV, ou ao menos influenciada por ele, ela está envolvida na placenta. Tá? E o pior é que os ERVs, que geram essa proteína, se não me engano chama sincitina, eles não são homólogos nos grupos de mamífero. E aí como é que funciona? Então a mesma infecção viral ocorreu em diferentes grupos e formou a placenta várias e várias vezes? Mas isso não é contrário ao argumento que você está dando de que o fato de ter sido herdado do ancestral é o que prova a ancestralidade comum? E exatamente o argumento é que se houvesse duas infecções virais independentes, seria impossível probabilisticamente, mas quando você olha e não há homologia, então esse cenário que você disse ser impossível e usa como prova de ancestralidade comum, ele passa a ser o cenário na sua visão. Uma infecção levando a mesma proteína, influenciando o mesmo aspecto da placenta, independentemente, várias e várias vezes nos mamíferos. Então, como é que funciona? Aí você fala que, de repente, a infecção viral convergente passa a ser provável? Então, é isso que eu falo. Tá? Então, basta você ler sobre ERVs, porque a expectativa não é que eles... A expectativa não original, porque... vamos colocar original, porque eu estava pensando na senhora do Transposable Element. Mas a expectativa era de que os ERVs eram completamente danosos ao corpo e tinham que ser controlados geneticamente pelo organismo, pelo hospedeiro, para impedir que o ARV causasse danos ao corpo. Então, a descoberta de que os ERVs estão envolvidos em funções essenciais do organismo, são expressos durante o desenvolvimento, são expressos no cérebro, são expressos na placenta, são expressos em basicamente todo lugar, e são importantes, combatem a infecção viral. Isso é completamente contrário à expectativa evolutiva original de que eles são vírus que tinham que ser controlados. E aí o que eu falo, a narrativa muda. Agora os ERVs foram domesticados, e essa terminologia não é invenção minha, tem lá em artigo científico. Os ERVs foram domesticados pelo hospedeiro para fazer uma função. Então, como é que se refuta a ancestralidade comum? Se a sua expectativa foi provada errada, você inventa uma história de domesticação para justificar o erro. Então, quando que essa teoria vai cair? Você sempre vai... Tudo é prova da evolução, até os contraditórios. Então é isso, meu amigo. Essa aqui foi outro que postou 1 milhão de vezes, também usando o ChatGPT, né? Porque essa turma especialista de YouTube, o ChatGPT foi uma péssima invenção para essa galera, né? Porque aumentou a estupidez. Mas vamos lá. Olha, vamos direto ao ponto. A evolução das espécies não é apenas uma teoria, é um fato científico respaldado por uma montanha de evidências. É inegável, e qualquer ideia de evolução seja opcional ou debatível é sinceramente um retrocesso. Então, eles falam que, eu leio isso o tempo inteiro, é um fato científico respaldado por uma montanha de evidências. Aí você pede pro comentarista de YouTube quais são as evidências. Aí ele fala, vai estudar. Você quer que eu te dê de graça? Vai ler, vai procurar no Google Scholar. Ou ele repete, tal e tal coisa
e não saberia te explicar com as suas próprias palavras. Ele escutou que existem evidências, mas ele não sabe descrever quais são as evidências, e quando ele descreve a suposta evidência que ele também está copiando de algum lugar, ele não sabe explicar como aquilo realmente funciona como uma evidência. Ele só lista algumas coisas, mas ele não sabe explicar como aquilo dá suporte ao evolucionismo. E ele não sabe criticar, combater a crítica àquela interpretação copiada que ele está tendo, né? Mas enfim, vamos lá. Desde os fósseis que documentam a mudança ao longo das eras, até a biologia molecular que revela como os genes se transformam, a evidência está na nossa cara. A biologia molecular mostra os genes que se transformam. E isso prova o que exatamente? E o que significa gene se transformar? Tá? O fóssil, o registro fóssil, como eu já falei um bilhão de vezes, mostra organismos, grupos de organismos aparecendo abruptamente, sem antecedentes. Tá? Então a flor, por exemplo, nas angiospermas, ela aparece do nada. Tá? Ela aparece no Cretáceo. Não tem absolutamente nada parecido com uma flor antes, ela simplesmente está lá. Inclusive o próprio Darwin chamava o aparecimento das angiospermas de um mistério abominável. Você tem a velha explosão cambriana. Você tem as ordens de mamífero que aparecem abruptamente no registro fóssil. Você tem as ordens de aves que aparecem abruptamente no registro fóssil. Então, como que isso dá suporte ao evolucionismo? Nem o Darwin falava isso. O Darwin falava que se você não aceitar a explicação dele, que o registro fóssil é incompleto, você não aceitaria a teoria dele, porque o registro fóssil não dava suporte. Mas, de repente, o biólogo moderno, ou melhor, o comentarista de YouTube, decidiu que esse mesmo registro, que cada vez que a gente cava mais, a gente acha essas descontinuidades, por alguma razão, a descontinuidade fóssil dá suporte à evolução. O que você tem no registro fóssil são grupos de organismos que ficam milhões de anos sem alteração, aparecem abruptamente, e as alterações que você enxerga muitas vezes são de tamanho, coisas pequenas que a gente sabe que ocorrem. Mas nós queremos saber como surgiu os novos Bauplans, os planos corporais, é isso que a gente quer saber. Não é como que molusco ficou maior ou menor, não. Tá? Os organismos não são só produtos de um ambiente estático. Eles são produtos de um ambiente? Olha aí. O que é isso? Olha a terminologia errada, né? O organismo é um produto do ambiente? O que isso quer dizer, né? Eles estão em constante adaptação e mudança. As mutações acontecem e o que sobrevive é filtrado pelas forças da seleção natural. What? Isso é ciência pura. Ignorar isso é ignorar séculos de pesquisa, observação e descoberta. Bom, séculos é plural, né? E a evolução moderna, ela tem menos de 200 anos, né? Então, não houveram séculos de pesquisa, tá, filho? O que sobrevive é filtrado pelas forças da seleção natural. Então, veja, esse é o cara que acha que ele é especialista. O que sobrevive é filtrado ou o sobrevivente é aquele que foi filtrado antes? A filtração ocorre após a sobrevivência, mas não é a sobrevivência o filtro? Você não sabe nem pensar logicamente, meu filho. E quer vir dar aula em comentário. Seleção natural não é força, é um efeito. Ela é a consequência, ela é a reprodução diferencial, ela é a consequência de alguma característica adaptativa que leva a essa sobrevivência e reprodução diferencial. Então toda essa sua frase aqui, meu filho, não faz sentido nenhum. A evolução é a chave para entender a biodiversidade e a complexidade da vida na Terra. Essa é a sua asserção. Então vamos ser claros. Quem ainda duvida da evolução está simplesmente se agarrando a uma visão ultrapassada, baseada em preconceitos e desinformações. A ciência não é uma questão de opinião. Quem é ciência? Ciência, não é uma questão de opinião. O que existe são posições de cientistas, né? É uma questão de evidência. A evidência é clara, palpável e irrefutável. Irrefutável? O que precisamos é de mais entendimento, estudos e menos dogmas que tentam desacreditar um dos pilares do conhecimento científico. Você tentou parecer inteligente, tá?
E esse comentário foi seu mesmo, porque nem o ChatGPT teria escrito uma coisa tão imbecil como o que você escreveu. Mas enfim, eu acho que até os ateus que me acompanham para me ostracizar vão achar o seu comentário idiota. Tá? E vão pedir, por favor, pare de falar, porque você está manchando o nosso filme. São Paulina quem tosse, eu sei, foi uma gafe, né? Porque eu não edito vídeo, né? Inclusive eu fico até me perguntando se eu não deveria simplesmente botar o vídeo ao vivo mesmo, porque eu não tenho tempo para ficar editando vídeo, porque leva 3, né, se você grava o vídeo 1 hora para editar, ficar cortando as gafes, as tosses, né, enfim, as pausas exacerbadas, leva mais tempo do que produzir o vídeo e eu não tenho tempo. Então talvez seja melhor eu colocar, fazer ao vivo mesmo, porque já é ao vivo para mim, que eu não edito. Que fofo, ele fica bravinho ao saber do fato de ter parentesco com alface e amebas, porque tem a necessidade de sentir uma criaturinha especial e única feita pelo Papai do Céu. Chimpanzé da savana já ouviu falar em córtex pré-frontal e não precisa mais do que 4 ou 5 pessoas para botar qualquer grande felino para correr. Tem vários vídeos aí no YouTube. Falou o cara com a foto do George, né? Nome falso, como sempre, né? E esse comentário ele mostra, né, como a vasta maioria dos ateus são patéticos, né? E eu era ateu, eu tinha esse exato comportamento. Eu me achava muito cabulosão, porque eu era cientificista, né? Então eu sou parente da ameba e eu sou cabuloso, cara. Eu não tenho problema de aceitar que eu sou só um animal, produto do acaso. Você aí precisa de muleta, rapaz. Então veja que o que ele me acusa, né? Que é ficar bravinho, tal, de arrogância, né? Achar que eu sou uma criatura especial. Ele que se acha especial por não ficar bravinho por ser parente de ameba, você tá entendendo? E eu vejo isso demais, né? O cara realmente ele tem um orgulho, como eu tinha, de aceitar que a vida é tosca mesmo. Eu só sou um animal tosco, sem nenhum, o nosso planeta tá aí no universo inteiro, sem nenhum tipo de nada especial. Eu vou morrer, virar pó. Eu sou cabuloso. Isso é tosco, né? Mas eu aceito, cara, porque eu aceito os fatos. Eu não preciso de muleta emocional pra lidar com isso, porque eu sou cabulosão. Eu vou morrer, virar pó, e você fica aí, ó. Você também vai, mas você acredita nessas bobaquices. Eu não preciso, meu. Mesmo que eu esteja com depressão severa, com 4 antibióticos, ó, antidepressivo, mano, eu aceito a realidade, porque eu sou cabuloso, cabuloso, ok? Eu choro antes de dormir, mas eu sou cabuloso. Então é isso aí. É isso que você é, o George Vanderlei. Eu não tô bravinho, em nenhum momento eu fiquei bravinho. Eu acreditava nessas coisas, que eu era parente da ameba, ok? Mostra em qual momento do vídeo que eu fiquei bravinho. 4 ou 5 pessoas que botar qualquer felino para correr. Tem vários vídeos no YouTube. Tem o gênio, porque hoje, né, eles têm a inteligência e são capazes de fazer estratégia, etc. Né? Mas o ponto que estava sendo discutido na live é que o semi-humano lá na savana, ele não tinha inteligência ainda, né, o cabulosão. Então ele era um primata burro que estava em um processo, nem processo, porque a evolução não tem fim. Então, sei lá, o semi-bípede tinha que sobreviver na savana sem inteligência, porque a capacidade intelectiva, de acordo com o neodarwinista, ela veio depois do bipedalismo. Então você é tão inteligente, né, talvez pelo seu parentesco com a ameba, que você não entendeu o que estava sendo dito. Chamar o outro de maçom não é exatamente o que criticou quando citou chamar o outro de nazista, discorda porque é maçom? Não. Porque o cara que é acusado de nazismo no Brasil, né, no meu exemplo, ele não é nazista. Ele discorda da sua opinião e você o taxa de nazista para eliminar o discurso. O que eu estou falando é um fato conhecido. O avô de Darwin era um maçom. E eu nem expandi nesse vídeo em particular sobre a maçonaria
do avô. Mas a gente sabe que a maçonaria ela tem certos objetivos. Tá? Nós sabemos, por exemplo, que o maçom ele não é um cara religioso. Ele é um cara que tem certos atributos. Tá? Então eu não estou desmerecendo Charles Darwin porque o avô dele era maçom. Eu estou mostrando as origens do evolucionismo. E o meu ponto de trazer o avô não era nem a maçonaria dele. É o fato de que ele era um evolucionista e escreveu sobre evolução. Então, e o Darwin leu os escritos do avô. Então ele teve influência evolucionista, ok? Mas eu entendo a sua crítica, tá? Então, se eu tivesse falado, vamos ignorar o que o fulano falou porque ele é maçom, eu estaria agindo da forma, né, eu estaria sendo hipócrita. Mas eu menciono a maçonaria mais para os católicos que entendem as implicações da maçonaria. Mas foi por isso que eu acrescentei a influência evolucionista, que era o ponto do comentário, não a maçonaria per se. O Henrique Ribeiro fala, qual a porcentagem de DNA funcional? Tem algum vídeo sobre? Se tiver, me recomenda, mesmo que tenham descoberto que todas essas classes de RNA não codificantes, contando com enhancers, promoters, telômeros, centrômeros, não passa de 20%. Sobre o ENCODE, no artigo, se não me engano, 2012, eles colocaram o número de DNA funcional em 80, depois corrigiram e reduziram para 50, papapá. Essa região que antes era considerada lixo, de fato, foram descobertas funções para ela. No entanto, de forma nenhuma isso segue que tudo é funcional, não é. Você quer o projeto ENCODE, que também sofre críticas por outros pesquisadores, defende isso. Então, sim, há DNA lixo. Se tiver algum artigo dizendo o contrário, linka aqui, por favor. O ponto que eu tentei dar, tá, é que a expectativa do DNA lixo é que os 98% do DNA não codificante eram lixos. E por causa disso, por causa dessa expectativa que, de acordo com os defensores, se seguia do evolucionismo, era algo esperado, se ignorou essa região. E que assim que começaram a estudar essa região, com atraso, então a posição darwinista atrasou a ciência, começou a se encontrar funcionabilidade naquela parte do genoma. Tá? Então nós estamos atrasados na pesquisa. O ENCODE sugeriu 80% e eles falaram que é provável que fosse mais. A pressão que veio e ainda ocorre dos defensores do junk DNA é uma questão semântica. Tá? Eles não gostaram dos resultados porque vai contra a ideologia deles, vai contra, né? Mostra que eles estavam completamente errados. Então começou-se a debater aspectos semânticos. No que se qualifica uma função? Eu sei que o ENCODE está falando que é função, não é função. Tá? Então, nós estamos apenas começando a compreender essa região. E quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que essa região é funcional. Então, é a minha expectativa de que eles vão descobrir que todo o genoma é funcional, com a exceção daquelas partes que foram quebradas. Tá? Mas isso não é a mesma coisa que falar de junk DNA? Não, porque a minha especulação é que essas partes são poucas e elas podem ser traçadas no passado recente. Tá? Então, porque você não pode gerar junk DNA demais porque você vai eliminar o organismo. Tá? Então o ponto é, você quer um artigo, as pessoas querem um artigo. Não é assim que a ciência funciona. A não ser que tenha um artigo de revisão, o que você tem são os artigos, tem centenas, milhares sendo produzidos continuamente, inclusive um recente ganhou o Nobel, né, uma pesquisa, mostrando que o tal do junk DNA codifica para RNA que está envolvido em expressão gênica. Até a própria região de repetição, que era considerado lixo, hoje sabe que ela é essencial, né, nas regiões de centrômero. Tá? Então, assim, eu citei o ENCODE, as palavras deles, e eu estou dando aqui. Vocês não falam que tem que propor uma teoria oposta? Então, eu estou propondo que quanto mais se estudar o junk DNA, mais vai se perceber que ele é totalmente funcional. E aí,
Isso vai refutar o evolucionismo? Tecnicamente vai, porque quem falou lá atrás que o junk DNA era prova de evolução, logo, se não é junk DNA, então é contrário à evolução. Mas eu tenho certeza que eles vão, como já estão fazendo, ou eliminar, redefinir o que significa função, ou vão dizer que não, isso é totalmente compatível com a evolução, porque a evolução preserva aquilo que funciona e elimina o que não funciona. Então, vai observando. Você quer um artigo? Bota aí agora. RNA, non-coding RNA. Vai acompanhando a pesquisa, vai lendo os diversos artigos que são publicados, veja quais analisam regiões que eram consideradas não funcionais e chega à conclusão que são funcionais e vai acompanhando. Ou procure por um artigo de revisão. Mas a vasta maioria vai ser criticando o encode, porque vai contrário à narrativa primária. Fala como o criacionismo fosse um fato comprovado. Cadê a honestidade? Rondes, falta de honestidade é o seu português, né? Mas em que momento do vídeo eu falo de criacionismo, cara? Eu não preciso falar nada, não preciso botar nenhuma teoria contrária. Faz parte da ciência fazer críticas. As pessoas falam, faça na academia. Uai, o ídolo de vocês, o Pirula, ele não está na academia. Ele fala para público leigo. Então, qual o problema de eu falar para público leigo? De repente é um problema? Eu não posso ter como escolha conversar com o público leigo, porque eu acho que é mais importante? Eu não acho que a academia vai mudar. Eu entendo como a academia funciona e uma voz no deserto, ou várias, né, porque são várias e várias vozes, elas são canceladas, etc. Você conversa com pessoas, você coloca críticas contundentes nas conversas de laboratório, quer que seja, mas eu quero conversar com o público leigo. E daí? Qual o problema? Aí vai lá o alfa, mais uma vez, né? Tem até outro aqui embaixo, né? Pela pessoa passa muito tempo, né? Lendo, assistindo coisa que não concorda. Eu não entendo isso, né? O ateu, ele é um cara estranho, né? Porque ele acha que Deus não existe, que o religioso é um idiota, que a vida não tem sentido, mas ele passa muito tempo tentando refutar o religioso, né? Pra quê? Se o que importa é reprodução, sobrevivência do mais apto, e o religioso tem geralmente mais filho, está se dando melhor. Já de acordo com Daniel Dennett, a religiosidade ela é herdável, né? Ela é geneticamente definida. Então, eu acho que ao invés de ficar assistindo vídeo de religioso e enchendo o saco, para você ser coerente com o seu ateísmo evolucionista materialista, você deveria estar buscando aí uma esposa e casando e tendo vários e vários filhos, né? Ao invés de encher o saco nos comentários, né? Mas vamos lá. A transição para o bipedalismo não foi um processo ao acaso. A evolução é impulsionada por pressões seletivas em resposta ao ambiente e às necessidades das espécies. Pera, olha isso. Então veja aí, o nosso leigo que acha que entende, né? Vamos lá. A evolução é impulsionada, ou seja, a evolução tem direção, né? Se ela é impulsionada por pressões seletivas, ou seja, tem uma força em resposta ao ambiente. Mas o ambiente é a pressão seletiva, filho. Então você está basicamente falando, a evolução é impulsionada pelo ambiente em resposta ao ambiente. E as necessidades da espécie. Então a espécie tem necessidade e ela responde a isso. Então ela é uma evolução guiada. Você é teísta evolucionista? Você acredita que o organismo está se alterando de acordo com suas necessidades que são ditadas pelo ambiente? Você está provando as coisas que eu falo no vídeo com a sua estupidez. As características adaptativas que perderam importância nas espécies que se tornaram bípedes provavelmente incluíram algumas adaptações relacionadas ao locomover-se em quatro patas. O ponto, filho, que eu quis dizer é que não é que elas perderam importância após a criatura se tornar bípede. É que você tem que criá-las. Então, o bipedalismo ele tem que ocorrer e evoluir apesar da pressão ambiental que é contrária a um semibípede ineficiente.
Então, como que um indivíduo que não é nem bípede, nem quadrúpede, ou seja, um intermediário, ele vai sobreviver às pressões do ambiente, que nesse caso são a predação, a necessidade de caçar, a competição com seus parentes quadrúpedes. Como que se dá isso? E se você assumir que as características lá que eu referi, falta de garras, etc., eu falo que para que a gente seja capaz de não ter essas adaptações de pelo espesso, garras, caninos, é necessário a inteligência para compensar. Mas a inteligência ela veio depois do bipedalismo, meu amigo. Ai, ai. A ideia de que a evolução é um processo direcionado, como você acredita, né? Pode parecer válida à luz de determinadas adaptações. Entretanto, é fundamental entender que a evolução ocorre através de processos de seleção natural e mutação que podem ser descritos como adaptação às condições ambientais. Cara, você não sabe nem pensar, meu. As adaptações, isso aqui não, as coisas que você escreve não fazem sentido. As adaptações que surgem são respostas a pressões seletivas. Então a adaptação ela ocorre para responder à pressão seletiva? Isso é lamarquismo feroz isso aqui, hein? Mas elas não são direcionadas para um fim específico. Mas se ela está respondendo à pressão seletiva, como que ela não é direcionada a um fim específico, meu filho? A evolução não possui objetivo ou meta, é uma consequência da variação genética e da sobrevivência dos indivíduos mais adequados a um determinado ambiente. Ou seja, o cara se contradiz a cada duas sentenças, ou melhor, na mesma sentença. Mas ele vem aqui te encher o saco. Gostava de te ver a dizer essas barbaridades na academia, seu Palerma. Palerma! O que é Palerma? Você falou uma coisa que eu não concordo. Vai falar na academia que você me magoou, cara. É assim que eu te imagino. O que eu falei que foi Palerma? Eu falo essas coisas na academia, eu tenho conversa com os meus pares. Você ficaria surpreendido com o que as pessoas falam fora das câmeras, tá? Inclusive eu tinha uma colega em Oxford que saiu da área de ciência, ela também trabalhava com evolução e ela é ateia chinesa, ok? Nada de viés religioso. Ela me admitiu, você acredita em mim ou não, ok? Você pode dizer que eu estou mentindo aqui, mas ela me admitiu que ela não enxergava evolução nenhuma e ela mudou para o setor privado, ok? Então, você ficaria surpreso, né? Vocês leigos não estão em conferências, não conversam com pessoas no off e vê o que elas falam sem a pressão aí né, vou perder minha carreira se eu falar a verdade. Né? Mas enfim, vocês acham que isso provavelmente é uma mentira, né? 1h20 de cristão falando blá blá blá, né? Então o cara nem assiste, mas já definiu o que é o vídeo, né? Então isso, mais uma vez, como eu falei no início, isso mostra medo, né? O cara tá com receio de escutar algo que vai abalar a estrutura dele, mas ele te acusa exatamente disso, né? Sendo que eu já estive do outro lado. Então vai me abalar o quê? Se eu já conheço o outro lado. Mas o cara fica incomodado, né? Então ele já... E ele tá em todas as minhas lives e fica comentando o tempo inteiro, né? Então, ou seja, mais um que ao invés de estar vivendo o ateísmo evolucionista e tendo filho, o cara fica assistindo YouTube e enchendo o saco de religioso, porque é um fracassado na vida real, né? Mas enfim. Aí lá vem o nosso querido Edgar, né? Que de vez em quando aparece, tinha sumido, né? Tava com saudade de você, Edgar. Católico. Antes era PhD, entre aspas, né? Mas agora é católico. Né? Católico, no final do vídeo, você fala de fatos. Gostaria que você explicasse o fato da presença de retrovírus endógenos em diversas espécies com Homo sapiens sem abordar uma sociedade comum. Eu já falei isso 200 vezes, né, Edgar? É que você não presta atenção, né? Eu vou repetir mais uma vez.
Até onde eu sei, retrovírus não é bonzinho, né? E os exemplos que vocês dão de retrovírus são sempre os mesmos, e são exatamente os retrovírus bonzinhos, né? Que fazem uma função essencial, no caso ali, uma troca entre embrião e a mãe pela placenta, tá? Então, como é que se dá isso? Então, presumivelmente a placenta evoluiu uma vez só, lá no início dos placentários. Mas você tem ERVs envolvidos com essa proteína da placenta que não são homólogos em diferentes grupos de mamífero. Então, como é que funciona isso? Então, a placenta evoluiu várias vezes e houve várias e várias infecções virais independentes, mas esse é o argumento que você está dando para dizer que a ancestralidade comum é verdadeira. Então, como funciona isso, Edgar? Mas eu sei que você nunca leu um artigo sobre ERVs, né? Você só repete o que você lê na mídia, né? Nossa, o alfa de novo. Foi descoberto que fósseis de terópodes têm penas e são dinossauros TS. Fato evidencia que os dinossauros se tornaram aves pela evolução. Você vê que as pessoas não entendem causa e efeito, né? Ainda que, vamos supor, que ainda que houvessem terópodes com pena, isso não prova evolução. Isso seria compatível com a hipótese de que há uma relação entre os dois. Agora, quantas características não são convergentes de acordo com o próprio evolucionista em diversos grupos? Tá? Então, por exemplo, diversos dinossauros lá, Triceratops, tinha uma estrutura parecendo um bico. Papagaio tem bico. Portanto, Triceratops e papagaio têm um ancestral comum com bico? Tá? E essas supostas penas em terópodes, várias vezes são simplesmente filamentos ali, né? Que eles estão especulando que sejam penas. As penas, elas são estruturas extremamente específicas. Inclusive se fala, é uma hipótese contrária, não estou dizendo que é fato, que diversos desses supostos terópodes com penas eram aves que não voavam, igual você tem o avestruz hoje. Então você tem duas hipóteses para explicar o suposto dado da pena. Um fala que é terópode, com pena, já mostrando uma origem de pena anterior, e outros falam que não, é uma ave que perdeu o voo igual uma avestruz. Então você vê que o mesmo dado, supondo que seja realmente pena, eu tenho muitas dúvidas, mas supondo que seja, pode ser interpretado de duas formas distintas. Então como é que você fala que isso é prova que um é ancestral do outro? O fóssil fala. A evolução é um fato. Putz, quanto mais se repetir. Obrigado por avisar o pessoal do meu canal. Você foi muito contundente. Negar a evolução é outro nível de ignorância. Eu espero que isso seja uma trollagem, né? Porque se isso realmente for o seu nível de português, você está só ajudando meu ponto, né? Deve ser a mesma pessoa, né? Esse vídeo mostra que ainda tem gente ignorante nesse mundo, até a evolução querendo questionar, esse povo está esquecendo que está dela. Dado que o jeito de escrever é o mesmo, né? Imagino que seja várias contas falsas, né? A alegação de utilizar a filosofia para a identificação de espécies dentro do genoma foi uma pérola, parabéns. O Edgar, definições, elas não são científicas, né? Como é que o ato de dar definições é uma tarefa da filosofia, né? Definir o que é uma espécie não é um ato de ciência empírica. Você está entendendo? E eu te perguntei, então, qual que é a definição de espécie, aí você deu uma passo para trás e falou, você sabe, católico, que a gente na biologia não sabe o que é espécie. Tem mais o quê? Quantos conceitos, Edgar? Mais de 30? Ou seja, a biologia evolucionista que trabalha com a evolução das espécies não tem um objeto de estudo, que é a espécie, porque não sabe definir o que é espécie. De acordo com o próprio Darwin, espécie não existe, é uma criação da mente. Então ele vai escrever um livro sobre a origem das espécies e acaba negando que espécie existe. Então como é que funciona isso, Edgar? Sobre qual critério que você define que um Neandertal é uma espécie diferente? Mas se você não sabe nem definir o que é espécie, como é que você sabe que o Neandertal é uma espécie diferente? Que é o que você defende. Fala pra mim, Edgar.
Resolve esse paradigma aí. Esse paradoxo, perdão. Edgar, eu dei... Geneticista acreditam. Eu falei que eu fui uma conferência na Itália, ano passado, se não me engano, ou ano retrasado, da comunidade de biologia molecular, e teve uma palestra sobre Neandertal, e eu perguntei para a mulher, que é geneticista, falei para ela, bom, se esses Neandertais aí que vocês têm chamado de sub-humanos por tanto tempo forem humanos, né, porque ela estava dando palestra sobre hibridização, então você está tirando da dignidade de pessoas que faleceram, porque elas são humanas. Ela falou que ela, enquanto geneticista, evolucionista, provavelmente ateia, ela acha que os Neandertais, baseado na genética, uma vez que há hibridização e que a variabilidade, a diferença genética é basicamente nula, que se trata de humano. E que a definição Neandertal, uma espécie diferente, veio do pessoal da arqueologia, dos morfologistas. Ok? Acontece que tem diversos... A ideia o gênero Homo serem todos humanos não cai bem com a ideia de uma evolução gradual, né, Edgar? Então, ainda que o cara não tenha razões para aceitar que sejam espécies distintas, é mais conveniente acreditar que é. Eu vou até te mostrar, você pediu o artigo, olha aqui, ó. Então vamos lá, Edgar. Tá aí, ó. Não sei se dá para ler, vou dar um zoom aqui, ó. O Christopher Stringer, um dos maiores especialistas aí no estudo de Neandertal, paleoantropologista, tá? Isso aqui é uma entrevista aí com ele, mais antiga, tá? Olha lá. Na minha visão, os Neandertais são próximos e provavelmente potencialmente capazes de... Peraí, eu vou traduzir ao mesmo tempo, é um inferno. Então vamos lá, só para facilitar, né? Na minha opinião, os Neandertais eram intimamente relacionados e provavelmente tinham potencial para cruzar com humanos modernos, mas até recentemente eu considerava que, embora pudesse ter havido cruzamento há 40 ou 50 mil anos, era em uma escala tão pequena que todos os vestígios deles desapareceram nos anos seguintes. Mas agora, né, com novas pesquisas, parece, a partir dos estudos de genoma de Neandertal, que não foi assim. Temos um pouco de Neandertal em nós, você e eu. É uma quantidade pequena, mas certamente não desprezível. Ou seja, o tal do interbreeding entre diferentes espécies é bem maior do que eles achavam. Tá? Então isso contradiz a visão anterior dele. Né? Então vamos lá. Isso significa que os Neandertais são uma espécie diferente ou significa que devemos incluí-los no Homo sapiens? Bem, eles ainda são apenas uma pequena parte da nossa composição agora, refletindo algo como uma entrada de 2,5% do seu DNA. Dependendo da localidade é mais, tá, Edgar? Fisicamente, no entanto, eles foram extintos há cerca de 30 mil anos. Eles tinham um comportamento distinto e evoluíram em condições diferentes das nossas. Então, ainda acho útil mantê-los como uma espécie separada, mesmo que nos lembremos de que isso não impede necessariamente o cruzamento. É útil. Olha a palavra que ele utiliza, tá aqui, ó. It's useful. Então, como é que faz, Edgar? Isso aqui não é ideologia, não? Quais são os supostos comportamentos diferentes, Edgar? Eles faziam pintura, ferramentas, comportavam-se como humanos. O que o fato de ter evoluído em condições diferentes tem a ver com a identidade deles? Então veja aí como é que funciona o viés. Então, os dados provaram esse cara errado. Ele achava que é espécie diferente, né? O contato foi mínimo. Porque eu imagino que ele pensava o seguinte, quando tem duas espécies diferentes, que eu não concordaria ainda assim como sendo espécies diferentes, mas em um termo geral, você ainda pode ter o que a gente chama de interbreeding. Né? Então você pode ter uma introgression de material genético de um para o outro, tá? Em zonas de contato. Só que isso geralmente ocorre de forma reduzida. Mas aí quando é isso que ele imaginava que fosse o caso. Quando ele descobriu que não, tem bastante genoma neandertal nos Homo sapiens, então isso contradiz o que ele havia dito anteriormente. Então ele deveria trocar de ideia e dizer, não, talvez realmente fossem espécies igual, a mesma espécie. Mas ele vai lá e fala, não, eu acho que é útil continuar chamando de espécies diferentes. Por que será, Edgar?
Você acha que não tem nada a ver com a ideia de uma evolução gradual e que isso eliminaria desses exemplos de hominídeos de outra espécie? Então tá lá, Edgar. Mas você não lê, você não acompanha, né, a literatura. O DNA é a prova matemática do parentesco em todos os animais. Algum matemático fala para mim aí. Prova matemática. Então, o DNA, só de ser DNA, prova matematicamente que a evolução é verdade. O mesmo DNA que está empacotado em uma célula, tem 2 metros de comprimento a molécula em cada célula sua, guarda informação de forma mais eficiente qualquer HD externo humano, que a gente nem consegue replicar, mas isso aí é a prova da ancestralidade comum. Por quê? Porque tem genes que são compartilhados entre diferentes espécies, ainda que eles estejam fazendo coisas parecidas. Não vejo que você nem explora a sua posição. Você joga uma frase completamente errada, prova matemática, e acha que está sendo inteligente. Né? Eu não vou ler aqui, né? Mas mostrando, né, que o Alexandre ele tem é um cara triste, né? Quantos comentários o cara não fez, né? Judeu voador, baleia, 2 ursos com capacidade de comer 42 crianças. É uma criança. Jonas, rapaz, aceita que esse seu Deus não existe. Você só fica apenas se auto-enganando. Você só nega a teoria por viés religioso. Ô meu filho, eu era ateu, gênio. E que momento que eu menciono religião no vídeo, cara? Eu tava criticando até a interpretação do evolucionista dos entrevistados. Teve cara lá na entrevista que deu uma descrição completamente lamarquista do evolucionismo. Que religião? Galera cria um espantalho, né, meu? Olha lá, ó, de novo, ó, de novo. O cara não para, meu. Luciano, na ressurreição de Cristo você acredita, né? Eu acredito, cara. E os próprios romanos acreditaram, né? Então, o que isso tem a ver com a discussão? É de novo, né? O cara já criou um espantalho na cabeça dele lá, de quem, né, do meu perfil, e já vai interagindo com esse personagem na cabeça dele. Isso em alguns tempos passados seria considerado esquizofrenia, né? Mas hoje em dia é aceitável. Mas vamos lá. Aí ele vai, você se tornou um grande negacionista. O que eu estou negando aqui, meu filho? O que é negacionista? Defina negacionismo para mim. Ó, de novo, eu estou mostrando isso só para vocês verem. O cara comentou o quê? Mais de 5, 6, 7 vezes. Isso mostra claramente um distúrbio psicológico, né, Alexandre? Eu vou rezar por você. Ó, de novo, de novo, de novo. Bom, é isso. Eu cheguei ao final da rolagem lá, não tem mais. Eu acho que eu li todas as críticas, talvez tivesse algumas dentro de comentários de outras pessoas, mas eu já gastei mais de 1 hora do meu tempo com isso. Então é isso, galera. Esse é o nível aí da turba revoltada de comentário, né? Uma coisa muito triste, né? Mas enfim, como eu disse, a gente ri da cara dessa galera, mas a gente tem, antes de mais nada, rezar por eles. Porque são pessoas extremamente tristes, né? Como eu falo, eles contradizem a sua própria visão de mundo, eles deveriam estar pouco se lixando se o cara é religioso, não é religioso, se nega isso ou aquilo, e vivendo o ateísmo descompromissado, que só se importa com o interesse pessoal, a sobrevivência e a reprodução, mas nenhum faz, né? Ficam aí nervosinhos, dando nos comentários, e são pessoas tristes. Mas eu que sou o nervosinho, né? Mas enfim, é isso. Tenham uma excelente semana. Os vejo amanhã na live. Fiquem com Deus.